Bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily. Eu sou a Nova. E eu sou a Lui. Semana grande. Vamos entrar nisso. As empresas de inteligência artificial costumavam brigar por benchmarks de modelo. Agora elas estão comprando os canos, as ferramentas, os protocolos e a infraestrutura chata que decide silenciosamente quem consegue construir rápido. Agora elas estão comprando os canos, as ferramentas, os protocolos, a infraestrutura chata que decide silenciosamente quem consegue construir rápido. Se você quer entender para onde esse mercado está indo, pare de encarar o leaderboard e comece a observar quem controla as estradas. Vamos entrar no assunto. A OpenAI anunciou esta semana a aquisição da Astral, e o ciclo de notícias de tecnologia tratou isso como mais uma aquisição chamativa. Será que é realmente algo tão grande assim? Não é só mais uma aquisição chamativa. Esse é um daqueles movimentos que parece nichado se você está fora de software, e parece sísmico se você realmente vive de programar em Python. Conta a origem da Astral. Eu sei que eles não são um pacote aleatório com um logotipo fofo. A Astral é uma empresa de 3 anos, liderada pelo fundador, que conseguiu fazer algo raro em ferramentas para desenvolvedores: fazer as pessoas sentirem imediatamente que o jeito antigo estava quebrado. Charlie Marsh, ex-Uber, começou a Astral no início de 2023. Começou como uma tentativa focada de tornar o desenvolvimento em Python menos desajeitado, menos lento e menos costurado com hábitos legados. E os investidores perceberam rápido. Perceberam. A Accel entrou cedo. A 16Z veio depois. A avaliação da Astral subiu, segundo relatos, para cerca de $200 milhões. Na declaração de aquisição, Marsh disse que o resultado foi muito além do que ele esperava. Isso é uma forma de fala de fundador. Essa coisa ficou muito maior e muito mais rápida do que qualquer pessoa imaginava. Por quê? O que eles realmente construíram? A resposta é simples. A Astral lançou ferramentas que resolviam atrito real em vez de adicionar mais cerimônia ao monte. Os desenvolvedores Python viveram por anos dentro de uma caixinha de ferramentas levemente absurda: pip para pacotes, VV ou Virtualen, para isolamento de ambiente, piv para gerenciamento de versão do Python, Poetry ou algo semelhante para resolução de dependências e empacotamento, além de alguns encantamentos de shell que você só lembra depois de abrir um Dofile antigo. O pessoal se acostumou com isso. É isso que engenheiros fazem. A gente normaliza dor e chama de workflow. Então apareceu o UF e basicamente disse: por que isso precisa ser 5 ferramentas? E foi aí que aconteceu a mágica. UF reúne criação de ambiente, instalação de pacotes, bloqueio de dependências e manipulação de versão do Python em um binário único e rápido. Não rápido no sentido de marketing. Rápido no sentido de que o fluxo antigo te faz pausar, conferir, esperar e duvidar de novo. O novo parece imediato. Astral construiu isso em Rust, e a diferença de velocidade importa mais do que parece. Quando o loop fica mais apertado, você experimenta mais. Corrige mais cedo. Gasta menos tempo negociando com sua ToOcean e mais tempo escrevendo código que faz alguma coisa. Esse foi o destaque. O que mais a Astral construiu? O outro destaque da Astral, Ruf, fez truque parecido no lado da qualidade de código. Em vez de equilibrar Flake 8 Black Exort e qualquer configuração de lint herdada da sua equipe em 2019, Ru te dá um linter e formater muito rápidos em um só lugar. De novo, o argumento não é só elegância. É ritmo. Desenvolvedores adoram falar de arquitetura, mas nossa felicidade diária costuma ser controlada por atrasos pequenos. Quanto tempo até o ambiente subir? Quanto tempo até o formater rodar? Quantas vezes as ferramentas discordam entre si? Ruf fez esse atrito desaparecer para muita gente, e quando isso acontece, a adoção passa de opcional a inevitável. Então a reação à aquisição se dividiu exatamente como se esperava. Aconteceu. O time pragmático deu de ombros e disse: ótimo, consolidação pode ser saudável. Menos partes móveis significa menos partes quebradas. Um binário em vez de 5 é mais fácil de proteger, mais fácil de ensinar, mais fácil de padronizar numa empresa. A verdade nisso. Quem já teve job de ser e falhar porque um resolvedor de pacote se comportou de forma diferente numa quarta que em uma terça sabe do apelo? E o outro lado? O outro lado teve uma reação bem diferente. Ótimo, agora a OpenAI está dono de parte do terreno.
Isso não é paranoia de chapéu de papel alumínio. Já vimos esse padrão antes. Exato. Elastic mudou de rota e surgiu o OpenCert. HashiCorp apertou o licenciamento e apareceu o OpenTofu. Redis entrou em conflito de licença e a comunidade se fragmentou. Sempre que isso acontece, o debate oficial é sobre licenças, mas a questão real é poder sobre a roadmap. Quem decide o que é estável? Quem decide quais integrações são de primeira classe? Quem decide se telemetria entra, se integrações com nuvem recebem prioridade, se o caminho rápido começa a te empurrar para o ecossistema de um fornecedor? Forks podem preservar código. Eles não preservam magicamente momentum, Mindari ou energia de mantenedores. Então essa aquisição importa mais do que uma saída normal de startup. É isso. OpenAI não comprou só uma equipe talentosa ou uma ferramenta útil, comprou alavancagem sobre o comportamento diário do desenvolvedor. U e RUF são ferramentas que silenciosamente se tornam padrão. Elas ficam embutidas em templates bootcamps, devcontainers, imagens de CI, docs internas e memória muscular. Quando uma ferramenta chega nesse nível, deixa de parecer software e passa a parecer encanamento. Ninguém pensa em encanamento até alguém comprar os canos. Esse é o verdadeiro destaque. A OpenAI não está mais competindo só na camada de modelos. Está tentando possuir o caminho que os desenvolvedores percorrem antes de tocar no modelo. O ambiente, o formater, o gerenciador de pacotes, o lugar onde os hábitos se formam. E quando você tem isso, colocar códex por cima não é um recurso. É integração vertical. Então se isso parecia um deal pequeno no feed, não era. Foi uma corrida por território com sotaque Python. E isso nos leva direto para a próxima história, porque enquanto os gigantes compram estradas, o mundo open source tenta construir vias secundárias mais rápido. O OpenCode acabou de lançar uma atualização importante, e diferente de muitas notas de release de ferramentas de inteligência artificial, essa realmente importa. Qual é o contexto aqui? Eu sei que o time vem de um lugar interessante. O time por trás do OpenCode vem da SST, Serverless Stack, o que explica bastante. A SST ganhou reputação por ser incomumente boa numa coisa em que a maioria das DevTools é ruim, tornar a primeira hora agradável. Hot Reload que realmente parece vivo. Fluxos locais que não parecem punição. Interfaces que parecem feitas por gente que já sofreu com interfaces ruins. Essa sensibilidade aparece aqui. O OpenCode parece ter sido construído por pessoas que entendem que desenvolvedores não querem uma aula de ideologia. Eles querem a ferramenta funcionando. Qual é a maior atualização técnica? Suporte completo ao Language Server Protocol. Parece seco, mas muda o teto de qualidade do que o assistente consegue fazer. Com LSP no loop, o OpenCode não está apenas olhando arquivos como blocos de texto e fazendo palpites inteligentes. Ele consegue ver o grafo de símbolos que seu ID vê, funções, tipos, imports, referências, erros, definições, call sites. Ou seja, o agente agora tem um mapa, não uma lanterna. Isso importa por quê? Porque muita decepção com coding com inteligência artificial vem de falha de contexto. O modelo escreve algo plausível, mas sem lastro. Ele perde uma suposição de tipo, ignora um helper duas pastas acima, inventa um padrão que o repo não usa, ou reescreve com confiança algo que era estranho por uma razão. Consciência semântica não resolve tudo, mas reduz a taxa de besteira. E em ferramentas de código, reduzir isso um pouco já faz a diferença entre assistente útil e estagiário irritante que fica mexendo em tudo. Qual é a outra principal funcionalidade? Paralelismo de múltiplas sessões. Aí é onde fica realmente interessante. O OpenCode agora pode subir vários trials independentes de agente trabalhando em paralelo em tarefas diferentes dentro do mesmo workspace. Um pode refatorar, outro pode escrever testes, um terceiro pode inspecionar falhas ou preparar documentação. Isso não é uma versão maior de autocomplete. É uma nova categoria de fluxo. Vamos ser honestos, agentes paralelos não são mágica. Eles ainda podem se atropelar, podem duplicar esforço, podem criar dor de merge se os limites não forem claros. Mas mesmo com essas ressalvas, é aqui que assistentes de código começam a ser operacionalmente diferentes de janelas de chat simples. Você não está pedindo mais uma resposta. Você está orquestrando o trabalho. E é exatamente aí que o open source tem uma brecha. Porque ferramentas proprietárias têm vantagens óbvias. São mais suaves,
mais financiadas, mais refinadas, muitas vezes convenientes até demais. Se o produto fechado funciona na hora e o produto aberto precisa de um fim de semana de configuração e uma oração, a maioria dos desenvolvedores vai escolher o produto fechado, não porque se venderam, porque tem trabalho para fazer. O movimento open source às vezes esquece isso e se surpreende quando superioridade moral não converte. Então qual é a abordagem do Open Code? O Open Code parece entender a briga real. Não basta ser aberto. Você precisa ser utilizável. Precisa vencer os primeiros 10 minutos. Instalar, conectar, rodar, gerar valor. Se o dev chega rápido ao momento, a abertura vira recurso. Se não, a abertura vira tarefa de dever de casa. O que mais chamou a atenção nesse release? Suporte para mais de 75 provedores de modelo. Um ano atrás isso soaria absurdo. Agora parece o caminho do mercado. A camada de modelos está se fragmentando rápido. Anthropic para uma coisa, OpenAI para outra, Moonshot para custo, modelos locais para privacidade, provedores nicho estranhos para cargas experimentais. O que importa cada vez mais não é acesso exclusivo a um único modelo brilhante. É a capacidade de roteamento, troca, comparação e recuperação quando um provedor fica caro, lento, estranho ou politicamente inconveniente. Essa é a tendência maior por trás de tudo. Os modelos estão virando componentes. Componentes caros, estratégicos e geopoliticamente bagunçados, claro, mas ainda são componentes. Se isso for verdade, o valor sobe para a orquestração, interface, tratamento de contexto e confiança. O fosso não é mais só inteligência, é experiência. Então o movimento do Open Code importa além do Open Code. Ele sugere que a próxima vantagem duradoura em DevTools pode pertencer a quem construir o melhor control plane em torno de vários modelos, não a quem idolatra mais um único modelo. E se os grandes fornecedores estão ocupados comprando saídas de autoestrada, o OpenWorld ainda tem chance de possuir um mapa. O que nos leva ao WordPress e ao MCP, onde essa mesma luta acontece fora do IDE. A adoção de MCP pelo WordPress é uma daquelas histórias que parece chata até você perceber o que ela destranca. Vamos explicar. O que é exatamente MCP? MCP, o Model Centric Protocol, é basicamente uma tentativa de padronizar como agentes se conectam a software real, ferramentas, recursos, prompts, autenticação, acesso estruturado, operações previsíveis. É a diferença entre ter uma inteligência artificial acenando vagamente para um site e ela ter uma chave de acesso de verdade. A Anthropic impulsionou muita energia nisso, mas o que chama atenção agora é quantos players grandes se reuniram em torno disso. OpenAI está dentro. Google DeepMind está dentro. Fornecedores de ferramentas estão conectando. Padrões importam quando pessoas suficientes decidem que eles são menos chatos do que todo mundo inventando o seu próprio jeito, e MCP parece estar cruzando esse limiar. E o WordPress é um teste enorme. O WordPress não é brinquedo. Dependendo de como se conta, o WordPress.com e o ecossistema WordPress mais amplo tocam uma parte enorme da web. Não é mais uma startup colocando suporte à inteligência artificial no Changelog. É um dos sistemas de publicação mais antigos, bagunçados e duráveis da web sendo conectado a um padrão de agente. Qual é a implicação prática? Quando um agente consegue autenticar limpo e usar uma superfície de ferramentas definida, ele pode fazer trabalho real de publicação, criar um rascunho, atualizar metadados, puxar um post para revisão, agendar release, anexar imagens, talvez até coordenar com outros sistemas a montante e a jusante. Isso é um assunto muito maior que inteligência artificial pode escrever posts de blog, que francamente já sabemos há um tempo e aprendemos a não bater palma por isso. A parte interessante não é a geração de texto. É a integração operacional. Exato. Nos últimos 2 anos observamos demos de inteligência artificial que pareciam impressionantes, mas viviam num sandbox estranho. O assistente podia sugerir, ele podia resumir, ele podia alucinar com confiança. O que ele geralmente não conseguia era agir dentro dos sistemas nos quais as pessoas já dependiam sem uma camada de cola frágil. MCP é uma resposta para isso. Não a única resposta, e definitivamente não a final, mas uma resposta real. O fluxo draft fast que o MCP incentiva parece inteligente. É o padrão sensato. O agente rascunha. Um humano revisa.
o conteúdo fica dentro do sistema de destino. O histórico de versões é preservado. A colaboração é legível. É assim que você introduz automação sem transformar imediatamente sua pipeline de conteúdo numa casa assombrada. Mas há uma tentação, certo? Quando o mecanismo existe, organizações vão se sentir tentadas a remover a parte cara do loop, que é o humano. Esse padrão é antigo. Primeiro você usa a inteligência artificial para ajudar, depois para acelerar, depois para autoaprovar em casos de baixo risco. Depois alguém pergunta por que a aprovação ainda é necessária. Isso não significa que todo time vai para piloto automático total, mas fingir que a pressão não vai estar lá é infantil. E as consequências vão cair de maneira desigual. Para um criador solo, MCP pode ser maravilhoso. Rascunhar as notas do show, puxar timestamps, transformar uma transcrição bruta em um post formatado, economizar 1 hora. Para uma equipe de marketing, pode significar escalar operações de conteúdo sem escalar EADCOM. Para uma redação, pode virar parte de um pipeline de publicação que corre na velocidade da máquina e depende de humanos principalmente para exceções, correções e checagens legais. Os leitores vão notar? Em muitos casos, não diretamente. Se o artigo é limpo, preciso e útil, a maioria dos leitores não vai parar e perguntar se o primeiro rascunho veio de uma pessoa ou de um modelo com JWT. Mas proveniência ainda importa em alguns domínios, e mais do que isso, responsabilidade importa. Quando agentes agem através de canos padronizados em sistemas de produção, a pergunta deixa de ser inteligência artificial pode ajudar com conteúdo, e passa a ser, quem aprovou essa ação, e como auditamos isso depois? Por isso a adoção de MCP pelo WordPress parece maior que uma história de plugin. Ela diz que a Web Agentic está saindo do laboratório e indo para o CMS. Diz que o futuro não são só janelas de chat mais inteligentes. É software que consegue agir sobre os sistemas que as pessoas realmente usam. E se o segmento 1 era sobre comprar a infraestrutura de ferramentas, este é sobre padronizar as portas. O que prepara bem o segmento 4, porque quando as portas estão abertas, a próxima briga é sobre quem fornece a inteligência do outro lado, e a que preço. O cursor virou um dos exemplos mais claros do que acontece quando você para de tratar o modelo como o produto inteiro. Sim, a empresa lançou uma experiência de editor elegante. Sim, o time tem pedigree forte em id. Sim, os completions são rápidos e o produto parece incomumente coerente. Mas a história mais interessante fica por trás. O cursor está prosperando num mundo em que o acesso ao modelo em si está virando um mercado de roteadores, hosts e backends intercambiáveis. Entra Química 2.5 da Moonshot Inteligência Artificial. Alto desempenho em coding, perfil de custo menor, tração séria e uma complicação geopolítica porque a Moonshot é um laboratório chinês operando no mercado que formuladores de política tratam cada vez mais como um tabuleiro de xadrez. No papel isso deveria complicar a adoção. Na prática, se o modelo é rápido, capaz e barato, os desenvolvedores vão tentar usá-lo. Essa é a verdade desse mercado. O usuário pode ter opiniões sobre geopolítica. A equipe de compras definitivamente tem opiniões. Mas o engenheiro tentando manter latência baixa e contas de inferência razoáveis tem uma religião mais simples. Funciona? O que torna isso especialmente interessante? O papel da Fireworks Inteligência Artificial como camada de serviço. Fireworks não vende um único modelo místico. Vende a capacidade de hospedar, roteirizar, otimizar e operacionalizar modelos em produção. Isso parece menos glamouroso que pesquisa de ponta, mas glamour é superestimado. Infraestrutura vence ao se tornar chata e indispensável. Para uma ferramenta como o Cursor, essa configuração é ideal. O cursor pode focar na experiência de produto enquanto o Fireworks cuida das partes feias, escala, roteamento, uptime, gerenciamento de latência, deployment de modelo, toda a maquinaria que usuários mal pensam até quebrar. E como o Fireworks pode mediar acesso a vários provedores, o modelo vira mais um motor trocável do que uma identidade permanente. Isso é uma grande mudança. Por um tempo, o mercado de inteligência artificial foi narrado como uma luta de cinturão pesado. Qual laboratório tem um modelo mais inteligente? A quem pertence a coroa de benchmark neste mês? Isso ainda importa, mas menos do que antes. O centro de gravidade está se movendo para acesso de inferência, orquestração e economia de entrega.
Se um produto consegue roteirizar entre provedores com inteligência, manter latência baixa e preservar qualidade, o usuário sente serviço estável mesmo quando a cadeia de suprimentos subjacente muda. Isso é o que um mercado de inferência realmente é: abstração sobre volatilidade. E dá para ver por que isso importa agora. Modelos melhoram rápido, preços mudam, disponibilidade muda, riscos de política aparecem, preocupações de origem nacional sobem. Uma empresa construída em torno de um único fornecedor exclusivo pode parecer brilhante em um trimestre e presa no próximo. Uma empresa construída com roteamento fica flexível. Flexibilidade começa a aparecer a estratégia adulta. Esse também é o ângulo OpenClaw. Para quem roda modelos locais ou stacks híbridos, o padrão Fireworks valida. Reforça o caso de sistemas agnósticos a modelo que podem enviar trabalho para uma GPU doméstica, um endpoint hospedado ou uma API Premium dependendo da tarefa. Trabalho sensível à privacidade? Fica local. Tarefa de raciocínio de alto valor? Vai para um modelo remoto mais forte. Carga em lote barata? Roteia para opção econômica. Isso não é mais uma arquitetura de compromisso. Cada vez mais é boa arquitetura. O componente geopolítico adiciona tempero, mas não é a refeição inteira. Algumas pessoas vão enquadrar a adoção de modelo chinês como exposição estratégica. Outras vão chamar de competição saudável e diversificação da cadeia de suprimentos. Os dois argumentos têm substância. Enquanto isso, no nível de produto, Deus fazem o que Deus sempre fizeram. Escolhem por velocidade, custo, capacidade e conveniência. Regulações importam. Também importam preocupações de segurança nacional. Mas mercados também têm uma forma de contornar discursos. Então o triângulo cursor Kimi-Fireworks não é só uma história de parceria. É uma prévia de como a economia de inferência fica quando ninguém consegue possuir a pilha inteira com limpeza. O modelo importa. O host importa. O roteador importa. A interface importa. E cada vez mais quem combinar melhor essas camadas ganha. O que nos leva à meta, onde o mesmo instinto de consolidação aparece em um contexto muito mais sombrio: moderação. A Meta processa uma quantidade impressionante de conteúdo por ano. Curtidas, comentários, demais vídeos, stories, posts de grupo, links de golpe, pirâmides de spam, comunidade genuína, total absurdo, e a eventual faísca de civilização segurando por um fio. Com cerca de 3,3 bilhões de usuários ativos diários em toda a família de apps, simplesmente não existe versão de moderação em escala humana que funcione limpidamente. Nunca existiu. Isso importa porque muita conversa pública sobre moderação ainda trata a escolha como se a Meta pudesse contratar gente suficiente e resolver. Não conseguiria. Moderação humana nessa escala foi sempre triagem, sempre seletiva, sempre um compromisso entre redução de dano, relações públicas, exposição jurídica e custo operacional. A empresa passou anos fingindo que a máquina tinha mais julgamento humano dentro dela do que realmente tinha. E qual é o próximo movimento? A Meta está fazendo o próximo passo óbvio: reduzir dependência de vendedores de moderação de terceiros e deslocar mais decisões internas via inteligência artificial. A lógica financeira nisso: moderação terceirizada é cara, externalizar julgamento é bagunçado. Trazer mais disso para dentro da sua própria stack significa controle mais rígido, menos camadas contratuais e potencialmente bilhões economizados ao longo do tempo. O lado de trabalho também importa. Moderação de conteúdo há muito é um dos piores trabalhos escondidos em tech. Contratados documentaram condições terríveis, metas impossíveis, suporte de saúde mental inadequado e o dano psíquico de passar jornadas mergulhado em violência, exploração, abuso e toda forma de podridão da internet que você imaginar. Então, quando alguém ouve moderação por inteligência artificial e reage como se a única história fosse perda de emprego, perde algo importante. Há um argumento humanitário para automatizar a revisão mais traumática. Ninguém deveria ganhar dinheiro com aluguel da vida revendo o pior upload da humanidade. Ainda assim, a automação não transforma magicamente um sistema ruim em justo. Ela muda onde a dor aterrissa. Um grande problema é a lacuna de recurso. Quando o moderador humano toma uma decisão, mesmo ruim, ao menos entendemos a forma do processo. Havia uma pessoa. Havia uma fila. Pode haver um supervisor, trilha de auditoria, alguma chance de escalonamento.
Quando um sistema de inteligência artificial sinaliza, suprime ou remove conteúdo, usuários frequentemente batem numa parede de opacidade. O caminho de apelação existe tecnicamente, mas o raciocínio é nebuloso, o tempo de resposta é inconsistente e a sensação de impotência é muito maior. Se sua conta é punida por um modelo, não parece uma discordância. Parece o tempo. E ainda tem o problema adversarial. Moderadores humanos, com todos os limites, podem desenvolver instinto. Eles percebem formatos de scam emergentes. Reconhecem a vibe de campanha coordenada de assédio. Entendem que uma frase é slur num contexto, piada resgatada em outro, e citação noticiosa em um terceiro. Modelos podem ser treinados em conjuntos grandes, claro, mas atores maliciosos se adaptam rápido. Eles testam pontos cegos. Eles mutam a linguagem. Eles embrulham o dano em ironia, memes e referências codificadas. Moderação não é só classificação. É uma corrida de armamento contra pessoas que tentam ativamente se tornar difíceis de classificar. Por isso a linguagem da Meta sobre essa mudança merece ceticismo. A empresa diz que está movendo o trabalho que é mais adequado à tecnologia para sistemas automatizados. Essa frase faz muito trabalho. Mais adequado por quem? Sob qual tolerância de erro? Com que recurso quando o sistema erra? Esse tipo de texto corporativo foi desenhado para soar brando enquanto esconde um argumento duro sobre dano colateral aceitável. Parece brando, mas esconde trade-offs difíceis. Algumas categorias são fáceis, porém. Spam. Hastes de material terrorista conhecido. Spam óbvio espalhado em 10.000 contas. Tudo bem, deixa as máquinas comerem. Mas os casos difíceis é onde mora o ponto. Sátira que se parece com discurso de ódio. Documentação de ativismo que parece extremismo violento. Piadas sensíveis ao contexto. Cenas de notícia. Imagens médicas. Retórica política feita para dançar colada na linha. Essas não são bordas em uma rede social. É a internet. Então qual é o olhar equilibrado? Sim, a moderação por inteligência artificial pode ser mais humana em certo sentido. Pode reduzir exposição humana a material horrível. Pode operar em escala global. Pode aplicar política com consistência, pelo menos onde a política é legível por máquina. Mas também cria novos riscos: centralização de julgamento, menor transparência, erro enviesado em escala e menos portas humanas para bater quando o sistema te prejudica. Isso não significa a resposta de manter tudo humano. Essa fantasia já morreu. Significa que devemos parar de falar de moderação por inteligência artificial como se fosse uma atualização arrumada. É uma redistribuição de poder, responsabilidade e dano. E como toda outra história desse episódio, é outro exemplo do mesmo padrão maior. As empresas não estão só construindo sistemas mais inteligentes. Estão tentando possuir os mecanismos pelos quais decisões são tomadas. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar a algo útil. O que os builders devem fazer esta semana? Certo, builders, contexto já deu. Aqui vai a leitura prática de tudo isso. Primeiro item. MCP importa agora, não algum dia no futuro. Se você tem ferramentas MCP configuradas no OpenClaw, esta é a semana para começar a usá-las. Não trate suporte a protocolo como uma caixinha que você marca e esquece. Olhe para as superfícies que seus agentes podem realmente tocar: WordPress, Notion, 2 internas e issue trackers, seja o que faz parte do seu fluxo real, e decida onde a automação Draftfast te economizaria tempo sem criar caos. Comece com uma superfície que você entende bem. Faça o fluxo funcionar. Garanta que permissões façam sentido. Só então expanda. Segundo item. A grande cobertura de provedores do OpenCode não é só uma lista de funções divertida. É confirmação de que apostar em um único fornecedor de modelo é o jeito mais rápido de virar refém de alguém. O mercado está fragmentando. Isso é boa notícia se seu setup for flexível, e má notícia se você teve toda a sua pipeline hardwired no pricing, limites de taxa e mudanças de humor de um fornecedor. O runtime agnóstico de modelo do OpenClaw não é só elegância filosófica. É seguro prático. Terceiro item. O negócio da Astral. O acordo da Astral deve te deixar menos casual com suas dependências. Não paranoico. Só menos sonolento. Se parte do seu fluxo depende de uma ferramenta de uma empresa com forte incentivo para transformar conveniência em alavanca, você deve ao menos saber disso. Não precisa arrancar tudo esta noite.
Mas deve saber o que doeria se termos mudassem, se binários sumissem, ou se a roadmap começasse a te empurrar para um lugar que você não escolheu. Então aqui está o movimento. Audite seu stack de modelos como alguém que espera o chão se mover porque vai se mover. Faça a pergunta chata: se meu fornecedor principal ficar caro, limitar taxa, politicamente estranho ou simplesmente pior, o que acontece depois? Se a resposta for entramos em pânico, parabéns, você encontrou trabalho para fazer. O que mais? Configure um fluxo MCP que produza um rascunho para um destino seguro. Não produção em primeiro lugar. Draft fast. Mantenha isso propositalmente chato. Um draft de blog post. Notas internas. Um changelog. Algo que você possa inspecionar sem estresse. Quando ficar confiável, aperte o loop. O objetivo não é entregar as chaves para o robô no dia 1. O objetivo é construir confiança na transferência. Testando o fluxo de coding. Depois, gaste um tempo testando seu fluxo de coding sob estresse. Se estiver usando OpenCode, experimente sessões paralelas numa tarefa útil mas recuperável. Uma thread refatora, outra escreve testes, outra revisa ou resume diffs. Não faça isso porque demos de multiagente são sexy. Faça porque você quer aprender onde a coordenação fica estranha antes da estranheza aparecer em produção. Ponto final. Por fim, olhe com atenção para as ferramentas supostamente chatas no seu stack. Gerenciadores de pacotes. Linters. A cola de workflow. As ferramentas de infra que todo mundo assume que sempre estarão lá. Essas são exatamente as ferramentas que param de parecer neutras quando alguém estratégico passa a possuí-las. Prenda versões onde fizer sentido. Mantenha cópias locais de binários críticos se seu fluxo depende deles. Conheça alternativas antes de precisar delas. Isso não é sobre virar preprer. É sobre ficar mais difícil de encurralar. O panorama geral é simples. A apropriação corporativa está se movendo para baixo na stack. Não são só modelos agora. São protocolos, ferramentas, inferência, workflow, publicação, moderação, o tecido conectivo. Então a melhor resposta não é angústia. É design. Construa seu setup para poder trocar fornecedores, inspecionar permissões, rotear em torno de lock-in e manter controle sobre as partes em que realmente depende. Assim você fica rápido sem ser dominado. E honestamente, isso ainda é a parte divertida desse momento. Os gigantes estão comprando estradas, mas as ruas paralelas abertas ainda estão sendo calçadas em tempo real. Se você estiver atento, consegue escolher por onde dirigir. A melhor forma de ficar à frente da aquisição corporativa é ser dono das peças da stack em que você realmente depende. Esse é o episódio. Hoje não era realmente sobre 5 notícias desconectadas. Foi uma história contada 5 formas. OpenAI comprando o encanamento para desenvolvedores. OpenCode tentando tornar a abertura conveniente o bastante para sobreviver. WordPress ajudando a transformar agentes em atores operacionais via MCP. Cursor mostrando que inferência está virando marketplace, não monarquia. Meta automatizando o julgamento em escala planetária. Domínios diferentes, mesmo padrão. A briga está mudando de demos chamativas para controle da infraestrutura por baixo delas. Então, se você tirar uma coisa desse episódio, que seja esta. Não pergunte apenas qual modelo é mais inteligente. Pergunte quem possui o workflow, quem controla defaults, quem segura a outer, quem executa o router, quem se torna inevitável em silêncio. É aí que o poder real está se assentando. Se você gostou desse episódio, assine onde quer que você pega seus podcasts e deixe uma review, isso realmente ajuda. Você também pode encontrar show notes, arquivos de episódios e tudo sobre Fitness Tech em tobionfitnesstech.com, links na descrição. Voltemos logo com mais sinal, menos hype e mais formas de manter sua posição enquanto toda a indústria de inteligência artificial tenta comprar o chão debaixo dos seus pés. Mantenha-se curioso, mantenha o foco e até a próxima vez continue avançando com garras.